Você já percebeu que às vezes quanto mais força você faz, menos as coisas acontecem? Como se o esforço constante criasse uma tensão invisível que afasta exatamente aquilo que você mais deseja. Vivemos tentando controlar tudo: os sentimentos, os resultados, o tempo. Mas existe uma sabedoria silenciosa, quase esquecida, que sussurra: solte. Solte o medo. Solte o controle. Solte a pressa. Porque enquanto você tenta dominar tudo ao redor, o que realmente importa permanece fora do alcance, esperando que você simplesmente permita. Carl Jung, um dos maiores exploradores da alma humana, dizia que a verdadeira mudança não nasce da tentativa de dominar o mundo externo, mas do momento em que nos rendemos ao que há dentro de nós. O inconsciente, esse vasto oceano de símbolos, memórias e desejos, não responde à força, mas à escuta. É quando silenciamos a mente, acalmamos o coração e simplesmente permitimos que as coisas começam a se alinhar. Não há grito que chame o destino. Há apenas uma escuta profunda, um estado de presença que permite que o invisível comece a se revelar. Não é sobre desistir dos seus sonhos, é sobre deixar de sufocá-los com urgência. Quando você relaxa, quando confia, quando deixa de correr atrás de tudo o tempo todo, algo mágico acontece. As pessoas certas aparecem, as oportunidades fluem, as respostas chegam, porque o universo não reage ao seu desespero, ele responde à sua paz. E essa paz só nasce quando você solta a ilusão de controle e aceita que existe algo maior guiando o fluxo. Algo que não pode ser forçado, apenas vivido, e é aí que tudo começa a vir até você. Mas como alcançar essa paz em um mundo que nos ensina justamente o oposto? A urgência que habita nossos dias muitas vezes não nasce de um desejo verdadeiro, mas de uma inquietação aprendida. Vivemos como se estivéssemos sempre atrasados para algo, correndo atrás de metas que nem sempre são nossas, tentando alcançar lugares que nem sabemos se queremos de verdade. E nesse movimento apressado, quase sempre deixamos para trás aquilo que é essencial, o contato com a própria alma. Porque há uma diferença imensa entre querer algo com o coração em paz e desejar algo com o peito apertado. A primeira forma atrai, a segunda afasta. E é nessa tensão invisível que tantos sonhos se perdem antes mesmo de começarem a florescer. Carl Jung enxergava com clareza esse movimento interno. Para ele, o inconsciente não era apenas um território escuro a ser decifrado, mas uma fonte viva de sabedoria que constantemente nos envia sinais, símbolos, intuições. Só que essa linguagem sutil não pode ser ouvida quando estamos em estado de agitação. A pressa da mente bloqueia a escuta da alma. Tentamos forçar portas que não estão prontas para se abrir, ignoramos os pequenos sinais porque estamos esperando grandes respostas e sufocamos as possibilidades porque temos medo de esperar. Mas a verdade é que, no plano mais profundo da existência, nada se realiza sob tensão. O que nasce sob pressão geralmente vem incompleto, desconectado ou insustentável. E o que é verdadeiro requer espaço, silêncio, tempo. Relaxar não é abandonar o desejo, é confiar no tempo dele. É reconhecer que há um ritmo mais sábio do que o da sua ansiedade. Quando você solta o controle, algo dentro de você começa a descontrair também, como se o corpo entendesse que não precisa mais estar em estado de guerra. Os ombros caem, a respiração se aprofunda, o olhar se suaviza. E nessa suavidade você volta a perceber as sutilezas que antes passavam despercebidas. Um gesto de gentileza, uma coincidência improvável, uma sensação que te guia sem palavras. O mundo ao redor começa a te responder, mas de uma forma completamente nova, não mais como algo que você precisa dominar, mas como algo que está colaborando com você, desde que você esteja disposto a escutar. É nesse espaço interno, onde a pressa se cala, que o fluxo começa a acontecer. E tudo aquilo que parecia distante demais começa a se aproximar. Existe algo em nós que sabe o caminho, mesmo quando nossa mente racional está completamente perdida. Carl Jung
chamava essa força de Self, um centro profundo de equilíbrio e totalidade que vive além da superfície da consciência. É ele quem nos guia nas travessias mais silenciosas, mesmo quando achamos que estamos sozinhos. Mas o Self não grita. Ele sussurra. E para ouvir esse sussurro, é preciso desacelerar. É preciso abrir mão da necessidade de entender tudo agora, de prever cada passo, de exigir que a vida revele seus planos antes da hora. Porque há momentos em que não saber é justamente o que nos protege. E há respostas que só fazem sentido depois que passamos por certos silêncios. A maioria das pessoas vive desconectada dessa inteligência interior porque está presa na superfície dos pensamentos. Repetimos crenças, seguimos padrões, reagimos como se estivéssemos no piloto automático, e tudo isso nos afasta da nossa essência. Mas quando você relaxa, quando começa a soltar o esforço e entra em um estado de escuta genuína, uma porta interna começa a se abrir. De repente, você tem um sonho estranho, mas cheio de significados. Sente um impulso inexplicável de ir a um lugar, de falar com alguém, de tomar um caminho que não fazia parte dos seus planos. E é exatamente ali que algo muda. O inconsciente se manifesta através dessas pequenas aberturas, dessas faíscas de intuição, dessas coincidências que não podem ser apenas coincidências. E quanto mais você se permite fluir com elas, mais as coisas começam a se encaixar. O problema é que fomos condicionados a desconfiar do que é sutil. Aprendemos a valorizar o que é claro, lógico, imediato. Mas a alma não trabalha com lógica. Ela trabalha com símbolos, com ritmos, com sentimentos que não cabem em explicações. Por isso, quando Jung falava sobre deixar as coisas virem até você, ele não estava promovendo a passividade, mas sim um tipo diferente de ação. A ação inspirada, aquela que nasce do centro, não da pressa. E essa ação só se torna possível quando a mente se aquieta o suficiente para ouvir o que está vivo no inconsciente. Quando você relaxa e deixa de tentar controlar tudo, começa a notar que há uma ordem que não depende da sua força, e que essa ordem, misteriosamente, está a seu favor. Desejar é humano, é impulso vital, é faísca criadora, mas o desejo, quando confundido com carência, se transforma em prisão. Carl Jung compreendia esse paradoxo com nitidez. Tudo aquilo que desejamos com urgência demais costuma se afastar, não por maldade do destino, mas porque a intensidade com que queremos algo pode revelar, na verdade, o medo de não merecer, de não conseguir, de ser rejeitado. E o medo, ainda que silencioso, comunica ao universo uma mensagem confusa. Enquanto a alma diz sim, o corpo vibra um não. Enquanto o coração sonha, a mente tensiona. E nesse conflito interno, perdemos o alinhamento que tornaria possível a manifestação natural do que é nosso. É por isso que Jung não falava apenas de escuta, ele falava de integração, de tornar consciente o que está inconsciente, de olhar para o desejo com honestidade e perguntar: o que há por trás disso? O que estou tentando preencher? De onde vem essa pressa? Porque quando não sabemos de onde vem o nosso querer, acabamos perseguindo coisas que não têm nada a ver com a nossa essência. A alma, nesses casos, fica em silêncio, como uma criança que sabe que não está sendo ouvida de verdade. Mas quando relaxamos, quando aceitamos parar por um momento, algo em nós começa a responder. As imagens vêm à tona, as emoções não negadas começam a se movimentar, e uma nova clareza brota sem esforço. É como se o desejo voltasse a ter raízes, em vez de ser um vento desgovernado soprando em todas as direções. Relaxar não significa perder o foco ou abandonar seus sonhos. Significa, sim, tirar o peso desnecessário deles. É olhar para o que você quer com a leveza de quem já entendeu que o que é verdadeiro não exige esforço contínuo para se manter. É saber que o amor que precisa ser convencido a ficar não é amor, que a oportunidade que depende da sua ansiedade para se firmar não é sua, e que a vida, quando respeitada em seu tempo e mistério, tende a trazer até você aquilo que ressoa com quem você realmente é, não com a versão distorcida que você mostra ao mundo
por medo de não ser suficiente. Por isso o convite aqui é profundo. Descanse, confie, permita que as águas se acalmem, porque quando o lago interno está sereno, é nele que o céu começa a se refletir com mais nitidez. Existe um ponto no caminho em que falar já não ajuda mais. Pensar não resolve, e insistir se torna exaustivo. É aí que muitos se desesperam, mas é também aí que começa um outro tipo de escuta. Quando as palavras se esgotam e o barulho cansa, o silêncio se revela não como ausência, mas como presença ampliada. Carl Jung sabia disso. Ele reconhecia que é no vazio aparente que as transformações mais profundas se iniciam. Porque o silêncio não é o fim de algo, é o início de uma escuta mais refinada. Uma escuta que não vem dos ouvidos, mas da alma. E é só nesse silêncio, nesse espaço interno livre de ruídos, que o fluxo pode finalmente começar. O fluxo não é apenas um estado de produtividade criativa, como se tornou comum pensar. O fluxo verdadeiro é uma harmonia entre o que você sente, o que você é e o que o mundo te oferece. É um tipo de sincronia que só acontece quando você sai do centro do palco e se coloca como parte da dança. Quando não tenta mais empurrar o rio, mas aprende a nadar com ele. O que Jung chamava de sincronicidade é exatamente isso. Eventos que se conectam de forma significativa, não porque foram controlados, mas porque você estava presente o suficiente para reconhecê-los. E essa presença só nasce quando você solta o excesso de vontade, de medo, de barulho. Relaxar, nesse sentido, é mais do que um gesto de descanso, é um posicionamento interior. É decidir conscientemente abrir espaço dentro de si. E nesse espaço, algo sagrado começa a acontecer. Você começa a perceber que não está separado da vida, está dentro dela. Que não precisa correr atrás do que já está a caminho. Que o universo, quando encontra em você um solo fértil e tranquilo, planta ali as sementes certas, no tempo certo. E que essas sementes não precisam ser forçadas a crescer. Elas apenas crescem, assim como você, assim como tudo o que é verdadeiro. Por isso, se o caminho parece confuso agora, não tente decifrá-lo com pressa. Silencie, respire, confie. O que é seu já ouviu o seu chamado e está vindo. Há uma sabedoria silenciosa no corpo que muitas vezes ignoramos. Enquanto a mente grita planos e projeções, o corpo sussurra verdades mais antigas, mais puras. Ele sente quando algo não está alinhado, mesmo que a lógica tente convencer do contrário. Ele aperta o peito, trava os ombros, acelera a respiração. E quando você insiste em não ouvir, ele adoece, não como castigo, mas como um último recurso para te chamar de volta. Carl Jung compreendia o corpo como parte viva do processo psíquico, um canal de comunicação do inconsciente com a consciência. E se queremos realmente relaxar e deixar as coisas virem até nós, precisamos primeiro aprender a habitar esse corpo, a senti-lo, a respeitá-lo como extensão da alma. Porque enquanto a mente tenta controlar, o corpo quer fluir. Ele não entende os padrões artificiais da produtividade constante, das metas impostas, da urgência emocional. Ele trabalha em ciclos como a natureza. Precisa de repouso, de pausa, de reconexão com o presente, e é quando você se entrega a esse ritmo mais orgânico que algo começa a se reorganizar dentro de você. A respiração se aprofunda, a frequência cardíaca desacelera, o sistema nervoso se acalma. E nesse estado de presença corporal, o inconsciente ganha espaço para se manifestar sem resistência. É como se o corpo dissesse: agora sim, estamos prontos. Agora sim, podemos receber. Porque há uma diferença profunda entre pedir algo e estar energeticamente disponível para isso. Estar disponível não é desejar mais, é resistir menos, é sair do estado de carência e entrar no estado de receptividade. E receptividade não se conquista com esforço, mas com presença. Com a coragem de estar aqui, agora, inteiro, mesmo sem garantias. Jung diria que esse é o verdadeiro trabalho interior. Tornar-se o tipo de pessoa que pode acolher aquilo que tanto deseja. Porque não adianta pedir amor
se você não tem espaço para amar. Não adianta desejar paz se o seu corpo vive em guerra. E não adianta correr atrás da vida se é ela que está tentando te alcançar. Por isso, quando você relaxa, não é o mundo que muda, é você que começa, enfim, a permitir que ele te toque de verdade. Confiar sem ver é um dos maiores desafios da alma. A mente condicionada quer provas, quer garantias, quer certezas, mas o coração, esse órgão espiritual que pulsa além da lógica, sabe que há caminhos que só se revelam depois que damos o primeiro passo. Carl Jung compreendia profundamente esse salto no escuro. Ele sabia que a jornada interior exige um tipo de fé que não se apoia em dogmas, mas em percepção. É a fé que nasce não da certeza de que tudo dará certo, mas da compreensão de que, mesmo se não der, ainda assim fará sentido. Porque a vida não erra de endereço, e o que precisa acontecer encontra uma forma de se manifestar, desde que você não esteja ocupado demais, tentando forçar outra coisa em seu lugar. Essa confiança não nasce da teoria, mas da experiência. É algo que você vai sentindo aos poucos, conforme percebe que as coisas mais importantes da sua vida não foram exatamente planejadas. Elas aconteceram. Um encontro inesperado, uma porta que se abriu quando você menos esperava, uma mudança que te transformou mesmo contra a sua vontade inicial. O que Jung chamava de processo de individuação, essa jornada de tornar-se quem se é, passa justamente por esse ponto. Confiar no fluxo invisível que nos molda por dentro, enquanto tudo parece parado por fora. Quando você relaxa, quando para de tentar controlar cada nuance do futuro, você começa a sentir esse fluxo. Às vezes ele é sutil como um sopro, outras vezes avassalador como uma onda. Mas ele sempre vem, e sempre leva você para mais perto da sua essência. Só que confiar também significa aceitar o vazio temporário, o intervalo entre o desejo e a realização, o silêncio entre uma resposta e outra. E é aí que muitos desistem, porque confundem pausa com abandono, ausência com castigo, silêncio com desinteresse. Mas a alma sabe, os maiores encontros acontecem no espaço entre os ruídos. E o universo, com sua inteligência amorosa, só entrega o que é verdadeiro quando encontra alguém disposto a receber. Não com desespero, mas com presença. Por isso, quando tudo parecer parado, não se apresse em consertar o que não precisa de conserto. Respire, confie, relaxe. Há forças trabalhando em seu favor que você ainda não pode ver. E elas só podem se aproximar quando você está disposto a esperar com o coração aberto e a alma em paz. Há uma estranha mágica que acontece quando você desiste de forçar. Como se o universo, que antes parecia calado, começasse a responder. As coisas que você perseguia passam a te procurar. As respostas que não vinham começam a emergir sem esforço. As conexões, antes escassas, surgem de lugares inesperados. E não é porque o mundo mudou, é porque você mudou a forma como está no mundo. Carl Jung entendia isso como o resultado natural da integração, quando a parte consciente e a parte inconsciente finalmente começam a dançar no mesmo ritmo. Quando você deixa de ser um estranho dentro de si e passa a ser lar. E tudo que é verdadeiro sempre volta para casa. Esse estado de relaxamento profundo, de confiança silenciosa, não é apatia nem acomodação. É presença. Uma presença tão inteira que não precisa mais provar nada, nem para o mundo, nem para si mesma. É um tipo de poder que não se impõe, mas se emana. As pessoas sentem. O tempo respeita. A vida se aproxima com mais cuidado, porque tudo ao redor responde ao que você vibra. E quando você vibra em paz, as portas que antes pareciam fechadas começam a se abrir sem ruído, sem esforço, sem a pressa de quem teme perder algo, porque finalmente você entende. O que é seu não se perde, só espera que você esteja pronto. E estar pronto não significa ter tudo sob controle, significa justamente ter soltado o controle, ter feito as pazes com o não saber, com o não forçar, com o não apressar. É nesse lugar interno que a sincronicidade, esse conceito central de Jung, floresce com mais intensidade.
Porque quando você se alinha consigo, o mundo se alinha com você. As coisas não passam a ser perfeitas, mas passam a fazer sentido. E isso basta. Isso acalma. Isso cura. O fluxo da vida não exige que você corra atrás dela como quem persegue uma sombra. Ele pede apenas que você esteja desperto, presente, aberto. Porque quando você para de correr, o caminho não desaparece. Ele vem até você. No fim, tudo se resume a um movimento delicado e poderoso: deixar vir. Não por falta de ambição, mas por excesso de sabedoria. Não por fraqueza, mas por reverência à inteligência da vida. Carl Jung, ao explorar as profundezas do inconsciente, descobriu o que tantos ainda resistem em aceitar. A transformação verdadeira não acontece quando empurramos a vida com força, mas quando nos alinhamos com aquilo que já está se movendo em nossa direção. Você não precisa gritar para ser ouvido, não precisa correr para chegar, não precisa provar para merecer. O que é verdadeiro, o que é seu por essência, não se afasta quando você relaxa. Pelo contrário, é nesse relaxamento que ele finalmente encontra espaço para florescer. Quando você solta o controle, você não perde o rumo, você volta para ele. Porque há uma bússola dentro de você que nunca parou de apontar para onde sua alma realmente quer ir. Você talvez tenha ignorado os sinais. Talvez tenha se distraído com ruídos, medos, expectativas dos outros. Mas a direção continua lá. E quanto mais você confia no silêncio, mais essa direção se revela. Às vezes, como um chamado suave. Outras vezes, como uma quebra, um vazio, uma perda. Porque há caminhos que só se abrem depois que outros se encerram. Mas, em todos os casos, há uma certeza sutil que se impõe. Você não está perdido. Você está sendo conduzido. Por isso, da próxima vez que a vida parecer estagnada, que as respostas demorarem a vir, que os sonhos parecerem distantes, lembre-se, talvez não seja a hora de correr. Talvez seja a hora de parar, de respirar, de permitir. Porque o universo não funciona na lógica da urgência. Ele funciona na linguagem da coerência. E quando você vibra em paz, ele entende que você está pronto. Pronto para receber. Pronto para integrar. Pronto para ser. O que é seu já sabe o caminho de volta. Só está esperando que você pare de correr para poder te alcançar. Imagine por um instante que toda a sua vida você tenha sido ensinado a segurar firme, a lutar, a forçar as coisas a acontecerem. Desde cedo, ouvimos que devemos perseguir nossos sonhos com unhas e dentes, que apenas os fortes vencem e que desistir é sinal de fraqueza. Essa mentalidade se enraiza em nós e passa a moldar a forma como enxergamos o mundo e nos relacionamos com nossos desejos mais profundos. Assim, corremos atrás de relacionamentos, carreiras e conquistas materiais, quase sempre acompanhados pela sensação de que precisamos fazer mais, ser mais, ter mais. Mas existe um paradoxo que desafia essa lógica. Carl Jung, o explorador da alma humana, observou ao longo de décadas de estudo da mente humana que há uma força invisível que atua em nossas vidas, uma espécie de inteligência oculta que trabalha nos bastidores da consciência. E essa força não responde bem à pressão, ao controle excessivo ou à ansiedade por resultados imediatos. O que Jung descobriu é, ao mesmo tempo, revolucionário e libertador. Muitas vezes, recebemos exatamente o que desejamos no momento em que paramos de perseguir com obsessão. É quando soltamos o apego, quando deixamos de tentar controlar tudo, que abrimos espaço para que a vida flua em nossa direção. Não se trata de passividade ou desistência, mas de uma compreensão mais profunda de como a psique humana funciona e de como podemos nos alinhar com as forças naturais que regem a existência. É sobre esse paradoxo fascinante que vamos refletir hoje, e talvez descobrir que deixar ir pode ser o caminho mais direto para conquistar tudo aquilo que realmente desejamos. Ao longo da vida, somos condicionados a acreditar que apenas o esforço incessante garante resultados. Crescemos ouvindo que nada vem fácil, que é preciso correr, insistir
e não parar nunca. Essa mentalidade cria em nós uma espécie de urgência permanente, como se a vida fosse uma corrida contra o tempo, e qualquer pausa significasse fracasso. Mas o que raramente percebemos é que, ao tentar controlar cada detalhe, ficamos reféns do medo. O medo de perder, o medo de não ser suficiente, o medo de que algo não saia exatamente como planejamos. Esse medo silencioso é o que nos prende ao ciclo do apego, onde acreditamos que segurar mais forte é sinônimo de proteger nossos sonhos, quando na verdade é justamente o que os afasta. Jung observou que o inconsciente responde de forma contrária ao excesso de esforço. Quanto mais pressionamos, mais a vida parece resistir. É como tentar segurar água nas mãos. Quanto mais fechamos os dedos, mais rápido ela escorre. A psique humana carrega dentro de si um equilíbrio sutil, que pede confiança e abertura em vez de rigidez e controle. Isso significa que o excesso de apego não apenas limita nossas escolhas, mas cria um bloqueio energético, uma barreira invisível que impede o fluxo natural de acontecimentos. Quando deixamos ir, rompemos essa barreira e criamos espaço para que o inesperado aconteça. E muitas vezes, esse inesperado traz justamente aquilo que buscávamos com tanta força. A grande dificuldade está em aceitar que soltar não é abandonar. É possível continuar desejando, sonhando e agindo, mas com leveza, sem aprisionar a vida na exigência de que tudo aconteça exatamente da forma que idealizamos. Deixar ir é confiar no movimento da existência. É reconhecer que há forças além de nós que colaboram silenciosamente quando paramos de lutar contra elas. O paradoxo está aí. É ao soltar o controle que abrimos espaço para que a vida nos entregue com muito mais fluidez aquilo que de fato desejamos. Quando olhamos de perto para nossas experiências, percebemos que alguns dos maiores momentos de conquista não vieram do esforço exaustivo, mas da entrega. Pense em quantas vezes você estava tão obcecado em alcançar algo que tudo parecia travado, como se cada porta estivesse fechada diante de você. E então, em algum instante de cansaço ou de rendição, você simplesmente soltou. Foi nesse exato momento, quando desistiu de controlar cada detalhe, que as coisas começaram a fluir com naturalidade. Essa dinâmica não é coincidência. É a forma como o inconsciente e a vida operam quando encontram espaço para se manifestar. Jung compreendia esse processo como parte de uma inteligência mais ampla, que não se limita ao raciocínio lógico. A mente consciente, sempre ansiosa por respostas imediatas, luta para aceitar que há algo além de seu controle. Mas é justamente o inconsciente, com sua linguagem simbólica e seus movimentos misteriosos, que muitas vezes abre caminhos inesperados. Quando forçamos demais, bloqueamos esse diálogo interior. Quando relaxamos, permitimos que a intuição e a sincronicidade se expressem. É como se a vida estivesse esperando apenas que soltássemos a corda para que ela pudesse conduzir a travessia. Essa entrega não é um convite ao conformismo. Ao contrário, ela exige maturidade e coragem. Porque deixar ir não significa abandonar os sonhos, mas mudar a forma como nos relacionamos com eles. Não é sobre largar o desejo de viver um grande amor, construir uma carreira sólida ou realizar um projeto pessoal. É sobre liberar o apego, aquela tensão sufocante que nos faz acreditar que sem a realização imediata não somos completos. Quando entendemos essa diferença, nos tornamos mais leves, e a leveza abre portas que a rigidez jamais conseguiria abrir. Existe também um aspecto profundo nesse ato de soltar que vai além do psicológico. Ele toca o espiritual. Quando deixamos ir, estamos reconhecendo que não somos o centro absoluto do universo e que existe uma ordem maior, invisível, guiando cada passo. Essa ordem não precisa ser entendida em termos religiosos, mas como uma sabedoria intrínseca da vida, uma inteligência que conecta acontecimentos, encontros e até mesmo obstáculos, de forma a nos conduzir ao crescimento. Ao abrir mão da necessidade de controlar, fazemos um gesto de confiança nessa força maior
permitindo que ela revele caminhos que nossa mente, sozinha, jamais poderia traçar. Essa confiança, no entanto, não é algo que se conquista de um dia para o outro. Requer prática, porque fomos moldados desde cedo para acreditar que apenas o esforço consciente constrói o futuro. É preciso reaprender a olhar para a vida com outros olhos, a perceber os sinais sutis que surgem quando paramos de resistir. Muitas vezes esses sinais chegam como coincidências aparentemente banais, encontros inesperados ou oportunidades que aparecem justamente quando decidimos dar um passo para trás. Jung chamou esse fenômeno de sincronicidade, a misteriosa convergência de eventos que parecem carregados de significado. É como se a vida respondesse ao nosso ato de soltar com uma mensagem clara. Agora você está pronto para receber. E aqui está o ponto central. O apego cria ruído, enquanto o desapego abre espaço para o silêncio fértil onde a intuição floresce. Quando estamos ocupados demais tentando manipular resultados, não conseguimos escutar a voz interior que nos orienta. Mas quando soltamos, surge uma clareza inesperada, como se um véu fosse retirado de nossos olhos. É nesse espaço de confiança e receptividade que os verdadeiros desejos começam a se alinhar com o que é essencial. E a vida, então, nos entrega não apenas o que queremos, mas também o que realmente precisamos. Muitas vezes confundimos apego com amor, dedicação ou responsabilidade. Acreditamos que segurar firmemente é a prova de que realmente nos importamos. Mas, na prática, o apego é fruto do medo e da insegurança, não da verdadeira entrega. O amor genuíno, seja por uma pessoa, por um projeto ou até por nós mesmos, só floresce quando existe liberdade. Quando tentamos controlar excessivamente, sufocamos aquilo que queremos proteger. Nos relacionamentos, por exemplo, o apego cria ansiedade, ciúme e desconfiança. No trabalho gera exaustão, autocobrança e a sensação de que nunca estamos fazendo o suficiente. É um círculo vicioso. Quanto mais nos prendemos, mais distantes ficamos daquilo que desejamos. Deixar ir, nesse contexto, não é abandonar o amor ou a dedicação, mas permitir que eles respirem. É abrir espaço para que as pessoas que amamos sejam quem são, para que os projetos que sonhamos cresçam em seu tempo, para que nossas próprias capacidades floresçam sem a pressão sufocante da perfeição. É reconhecer que a vida não é uma linha reta, mas um movimento de altos e baixos, de avanços e pausas. Ao aceitarmos esse ritmo, descobrimos que não precisamos lutar contra a maré o tempo todo. Podemos aprender a nadar junto com o fluxo. E esse movimento é infinitamente mais sustentável e prazeroso. Jung sabia que a psique humana se desgasta quando tenta manter o controle absoluto. O inconsciente não é uma máquina obediente. Ele se rebela contra a imposição rígida da vontade consciente. Por isso, tantas vezes, nos vemos exaustos, paralisados ou ansiosos, mesmo quando estamos aparentemente fazendo tudo certo. O que nos falta não é força, mas confiança. Ao soltar, não apenas recuperamos energia, mas também restauramos a harmonia entre consciente e inconsciente. Esse equilíbrio nos torna mais inteiros, mais autênticos e, paradoxalmente, mais próximos daquilo que tanto buscamos. Um dos maiores enganos da nossa mente é acreditar que deixar ir significa perder. Essa crença nos mantém presos a situações, pessoas e expectativas que já não nos servem, mas que continuamos a carregar por medo do vazio. O vazio, porém, não é inimigo. Ele é o espaço necessário para que o novo possa surgir. Quando insistimos em manter o que já está gasto, ocupamos o lugar que poderia ser preenchido por algo mais verdadeiro e alinhado ao nosso caminho. É como uma casa abarrotada de objetos que não usamos mais. Enquanto não abrimos espaço, não conseguimos acolher nada novo. Na vida, acontece da mesma forma. Esse processo exige coragem, porque abrir mão do velho é encarar a incerteza. O ser humano busca segurança, mesmo que isso signifique permanecer em situações dolorosas. Preferimos o conhecido ao desconhecido, mesmo que o conhecido nos aprisione.
Mas é justamente nesse salto para o vazio, nesse ato de confiança, que as maiores transformações acontecem. Jung reconhecia que o inconsciente opera de forma simbólica e muitas vezes aquilo que soltamos no plano externo abre caminho para mudanças profundas no plano interno. Quando deixamos ir um relacionamento que já não nutre, por exemplo, damos permissão para que a psique se reorganize e abra espaço para experiências mais autênticas. É por isso que soltar não é um gesto de fraqueza, mas de força. Requer maturidade para admitir que certas coisas já cumpriram seu papel em nossa vida e humildade para permitir que o novo se apresente no tempo certo. O paradoxo se repete aqui. O que tanto desejamos não pode chegar enquanto insistimos em segurar o que já não faz sentido. Só quando abrimos espaço, só quando temos a coragem de confiar no vazio, é que a vida pode nos surpreender com algo muito maior do que aquilo que imaginávamos. Outro aspecto essencial de deixar ir está ligado à nossa identidade. Muitas vezes nos apegamos a versões de nós mesmos que já não correspondem à pessoa que estamos nos tornando. Seguramos papéis, títulos, imagens que criamos para sermos aceitos, mesmo quando já não nos reconhecemos nelas. Esse apego à identidade é um dos mais sutis e difíceis de soltar, porque se mistura com nossa autoestima e com a forma como acreditamos ser vistos pelos outros. No entanto, Jung lembrava que o processo de individuação, a jornada de nos tornarmos quem realmente somos, exige coragem para abandonar as máscaras que o ego construiu. Enquanto permanecemos agarrados ao que já fomos, impedimos que nossa essência mais profunda venha à tona. É comum sentir medo diante dessa transição, porque deixar ir uma identidade é como morrer um pouco. E, de fato, cada transformação autêntica carrega dentro de si pequenas mortes que dão lugar a renascimentos mais verdadeiros. A vida nos convida a atravessar esses ciclos repetidamente, mas a mente consciente tenta se apegar a um estado fixo, como se fosse possível congelar quem somos. A verdade é que estamos sempre em movimento, e quanto mais resistimos a esse fluxo, mais doloroso ele se torna. Quando finalmente soltamos, quando permitimos que velhas versões de nós fiquem no passado, abrimos espaço para viver de maneira mais plena e autêntica, alinhada àquilo que realmente vibra dentro de nós. Essa libertação da identidade rígida também transforma nossa relação com os outros. Quando não estamos mais presos à necessidade de provar quem somos, nossas conexões se tornam mais leves e sinceras. Já não buscamos aprovação constante, porque reconhecemos que o valor não está em manter uma imagem, mas em viver a verdade de cada momento. E é nesse ponto que a vida nos recompensa. Surgem encontros mais significativos, oportunidades mais alinhadas e experiências que refletem não o que aparentamos ser, mas o que realmente somos. Ao observarmos a dinâmica do deixar ir, percebemos que ela também se manifesta nos momentos em que menos esperamos. Quantas vezes um grande avanço surgiu depois de um período de pausa, de silêncio ou até de aparente estagnação? É como se a vida tivesse sua própria sabedoria de tempo, ensinando que nem tudo pode ser forçado. Essa lição se torna ainda mais clara quando enfrentamos crises. As dificuldades nos obrigam a soltar expectativas, planos e certezas, e mesmo assim, é justamente desse esvaziamento que nasce a renovação. Jung acreditava que o inconsciente utiliza as crises como oportunidades de reorganização, e o que parece ruína, muitas vezes, é apenas o terreno sendo preparado para algo mais sólido. No entanto, não é fácil enxergar isso enquanto estamos no meio da tempestade. Nossa mente busca explicações rápidas e soluções imediatas, e quando não as encontra, cresce a sensação de desespero. Mas o deixar ir exige paciência, porque confiar na vida significa aceitar que os frutos não aparecem no instante em que plantamos. Eles surgem quando a terra, a água, o sol e o tempo se alinham em silêncio. Esse ritmo é incômodo para a pressa moderna, mas ao mesmo tempo nos ensina a cultivar serenidade. Quem aprende a esperar com confiança descobre que o tempo, longe de ser inimigo, é um aliado no processo de transformação.
E aqui se encontra mais um paradoxo. Ao deixar ir, passamos a experimentar uma liberdade interior que nenhuma conquista material isolada pode oferecer. Não é que os desejos desapareçam, mas eles deixam de nos aprisionar. Podemos sonhar com clareza, agir com determinação e ainda assim permanecer leves, porque já não carregamos a ansiedade do resultado imediato. Esse estado de equilíbrio não significa ausência de esforço, mas uma forma mais sábia de caminhar, em que a vida e o desejo deixam de ser forças opostas e começam a dançar no mesmo ritmo. Ao compreendermos a profundidade desse processo, percebemos que deixar ir não é apenas uma escolha individual, mas um movimento que reverbera em todas as áreas da vida. A forma como lidamos com o apego interno se reflete em nossos relacionamentos, em nossa saúde emocional e até em nossa capacidade de criar. Quando seguramos demais, bloqueamos a criatividade, sufocamos as relações e nos afastamos de nossa própria essência. Mas quando soltamos, abrimos espaço para a espontaneidade, para conexões mais autênticas e para uma vida mais leve. Essa leveza não elimina os desafios, mas nos dá força para atravessá-los sem sermos consumidos por eles. Jung apontava que a psique busca sempre a totalidade, e não o controle rígido de cada detalhe. Isso significa que, ao soltar, estamos nos alinhando a um movimento natural da própria existência. A vida não pede perfeição, pede presença. Ela não exige que tudo aconteça no ritmo da nossa ansiedade, mas convida a confiar no fluxo que revela o que é necessário no momento certo. E quando aceitamos esse convite, descobrimos que a vida pode ser menos sobre conquistar com esforço e mais sobre permitir que aquilo que já é nosso por direito se manifeste. É nesse estado de abertura que os encontros significativos, as oportunidades inesperadas e os milagres cotidianos surgem com mais frequência. Esse caminho não é simples, porque contraria tudo o que aprendemos sobre controle e força de vontade. Requer prática, humildade e coragem, mas, ao mesmo tempo, traz recompensas que nenhuma luta incessante pode oferecer. Ao deixar ir, redescobrimos o prazer de viver sem a prisão da urgência. Reconhecemos que a vida não precisa ser uma guerra contra o imprevisível, mas uma dança com o desconhecido. E essa dança, quando aceita de coração aberto, nos conduz a uma paz interior que se torna a verdadeira base de qualquer conquista externa. No fim, entendemos que tudo o que desejamos não chega através da força, mas através da entrega. Soltar não é desistir, mas criar espaço para que a vida se manifeste em sua plenitude. Cada vez que liberamos o apego, abrimos uma porta para oportunidades, conexões e experiências que nunca poderiam surgir se permanecêssemos presos à tentativa de controlar cada detalhe. Jung nos lembra que a verdadeira liberdade não é a ausência de responsabilidade, mas a capacidade de agir com presença e leveza, confiando que o fluxo da existência nos conduz na direção certa. Essa confiança transforma a maneira como vemos nossos sonhos e nossos desafios. Começamos a perceber que não precisamos lutar desesperadamente para alcançar, porque quando soltamos, o universo responde de formas inesperadas e muitas vezes mais generosas do que imaginávamos. A vida nos ensina que a entrega consciente é, paradoxalmente, o caminho mais direto para a realização. Cada experiência se torna um mestre, cada perda uma oportunidade de crescimento e cada silêncio um espaço fértil para novas possibilidades florescerem. Portanto, ao contemplar a sabedoria de deixar ir, descobrimos um princípio simples e profundo. Soltar é permitir que o essencial encontre seu caminho até nós. É confiar, com coragem e paciência, que aquilo que realmente importa será entregue no momento certo. E nesse processo, nos tornamos mais inteiros, mais leves e mais capazes de receber a vida em sua plenitude. O paradoxo que Jung nos apresenta é, ao mesmo tempo, um convite e uma promessa. Quando aprendemos a deixar ir, tudo o que realmente desejamos chega até nós.
não porque lutamos por isso, mas porque nos alinhamos à força invisível que move o universo e nos guia com precisão silenciosa.